Nesta manhã de quinta-feira, 23 de janeiro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, sabemos que são muitos os que acorriam a Jesus por causa de suas doenças, por causa dos espíritos maus, por causa do seu ensinamento, por causa do seu acolhimento e de tudo que Jesus falava e também fazia. Chegou um ponto em que Jesus precisou retirar-se para a beira do mar, subir numa barca para ficar mais fácil de falar à multidão, sem ser, até podemos dizer assim, pisoteado pela multidão. E o interessante é que naquele tempo, onde a comunicação era sem microfone, então Jesus precisava estar num lugar mais alto para poder falar e para que a multidão pudesse o escutar. Hoje nós temos tantos meios de comunicação e não tem multidão para escutar. O que mudou de lá para cá, então? Vivemos num dia tão corrido, com tantos afazeres, com tantas informações, que nós nos perdemos. E às vezes não temos tempo para sentar e escutar a Jesus. Olhar para esta multidão que acorria a Jesus. Sim, muitos só por interesse pessoal. Mas muitos estavam ali para escutar os ensinamentos de Jesus. Era muita gente e Jesus, subindo numa barca, ensinava, curava, os acolhia. E por isso essa multidão crescia cada vez mais. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Então, onde está esta multidão do dia de hoje? A multidão hoje corre atrás de Jesus como os doentes correm atrás do médico do pronto-socorro. Quando precisa, quando tem urgência. Mas é preciso, queridos ouvintes,
escutar todos os dias o ensinamento de Jesus, escutar a sua palavra, escutar as suas orientações, o que ele tem a nos dizer todos os dias. Que bom que esse meio de comunicação, a Web Rádio Filhos de Santa Mônica, consegue exercer esta função de divulgar. Pensa que quando Jesus curava os doentes, quando ele expulsava os demônios, ele os repreendia para que não falasse quem ele era. Quando ele curou, lembrando aqui, o leproso e muitos outros que Jesus pediu que eles não contassem a ninguém, ele saiu divulgando, e sempre o Evangelho ressalta que a fama de Jesus se espalhou pela redondeza. Naquele tempo em que a comunicação era muito mais difícil. Me lembrei aqui do professor que diz que há muito tempo, é claro, né, não tinha papel, quando era a Bíblia, quando era escrita em pergaminho, escrito no couro, né? E quando começou o papel muito difícil, então que aproveitava cada cantinho do papel para escrever coisas bonitas, coisas preciosas. Hoje nós temos muito papel, muito desperdício e não tem muito conteúdo para ser escrito nesse papel. Que nós queremos pedir a Jesus no dia de hoje é para que ele nos ajude a compreender a sua palavra, a viver esta palavra, a divulgar esta palavra. Quem sabe com a nossa vida, com o nosso testemunho. No fim das contas, Jesus espera de cada um de nós discípulos e missionários seus. Discípulos que escuta, que aprende do Mestre, de Jesus. Missionário porque levamos esta palavra com palavras, com a vida, com o testemunho de cada um. Então, peçamos ao Senhor que nos ajude a divulgar sempre esta boa nova, a sua palavra. Saibamos usar os meios de comunicação para dar bom testemunho e para anunciar o amor transformador de Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e faça de cada um de nós, neste ano santo, todos peregrinos da esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também divulgar o link para que outras pessoas possam rezar conosco através desse meio de comunicação.